Essa história me foi contada pela minha avó há alguns anos, e embora já tenha passado muito tempo, não consigo parar de pensar no que meu avô vivenciou. Apesar de adorar relatos, sempre fui alguém que escuta essas experiências com certo ceticismo, mas essa, em particular, me fez reconsiderar muitas coisas. O que vou contar aconteceu há 18 anos, e foi a última vez que meu avô fez uma de suas longas rotas na estrada. Meu avô foi caminhoneiro a vida toda, um homem duro, acostumado à solidão e às longas horas atrás do volante. Minha avó sempre me dizia que ele nunca foi um homem que se assustava facilmente. Claro, às vezes ficava nervoso com algumas coisas, mas nunca tinha ficado verdadeiramente assustado. Pelo menos era isso que acreditávamos até aquela noite. Minha avó me contou que meu avô tinha saído para fazer uma entrega de cerveja que levaria uns 4 dias no total. Era uma rota comum, uma que ele já havia feito muitas vezes antes. A primeira parte da viagem transcorreu sem problemas, mas algo estranho começou a acontecer na segunda noite, quando ele ligou para minha avó de uma cabine telefônica em um pequeno posto de gasolina à beira da estrada. Era uma noite fria, e meu avô, enquanto se esquentava com uma coberta, ligou para minha avó como de costume. Naquela ocasião, sua voz não soava como sempre. Minha avó disse que percebeu isso imediatamente, como se ele estivesse assustado. Ele contou que desde que saiu da cidade, em cada parada que fazia, fosse para abastecer, comprar um café ou simplesmente ir ao banheiro, ele notava a presença de uma mulher. Segundo meu avô, essa mulher não se aproximava nem fazia nada fora do comum. Apenas o observava à distância, escondida no escuro, vestida completamente de preto. No começo ele pensou que era apenas uma coincidência, talvez alguém que estava na mesma rota ou que morava perto de uma das paradas. Mas quando a viu uma segunda e terceira vez, em postos de gasolina diferentes, em cidades separadas por quilômetros de distância, algo dentro dele começou a ficar preocupado. Ele nunca conseguiu ver com clareza o rosto dela, mas sempre soube que estava sendo observado. Essa sensação de estar sendo vigiado o acompanhava em cada parada, e embora ela nunca se aproximasse ou falasse com ele, sua mera presença o deixava nervoso. Lembro-me da minha avó mencionando que naquela ligação, meu avô lhe disse com a voz trêmula: "Não sei quem é essa mulher, mas tenho um pressentimento muito ruim. Ela tem uma energia muito pesada e negativa. Sinto algo estranho quando a vejo, como se algo ruim estivesse para acontecer." Minha avó, como sempre, tentou acalmá-lo. Disse que rezaria por ele, que certamente era apenas uma coincidência, que talvez ele estivesse cansado e sua mente o estivesse pregando peças. Mas meu avô não estava convencido. Ele repetia que não se sentia bem, que aquela mulher, mesmo que ele não conseguisse vê-la claramente, emanava uma energia que o enchia de medo. Nunca antes minha avó o ouvira falar assim, como se estivesse realmente com medo daquela mulher. Depois de um tempo, minha avó conseguiu acalmá-lo um pouco, dizendo-lhe para descansar e chegar bem ao destino. Meu avô prometeu que faria isso, embora ainda soasse inseguro. Essa foi a última vez que minha avó o ouviu com vida. Na manhã seguinte, minha avó foi acordada por um telefonema. Era a polícia. Eles informaram que meu avô havia falecido em um acidente naquela mesma madrugada. Minha avó, em estado de choque, mal podia entender o que eles estavam dizendo. Segundo o relatório, meu avô perdeu o controle do caminhão na Curva da Santa, na BR-376. Ele saiu da estrada e morreu instantaneamente. Não houve tempo para fazer nada. Para minha família, a morte dele foi um golpe duro. Ninguém esperava algo assim. Meu avô sempre foi um homem cuidadoso e experiente, e aquela rota não era novidade para ele. No entanto, quando minha avó começou a contar o que ele havia dito na noite anterior, muitos na família começaram a acreditar que a mulher que o seguia não era uma pessoa comum. Ao longo dos anos, ouvi muitas teorias sobre o que realmente aconteceu.
Alguns acham que meu avô estava alucinando por causa do cansaço e da idade, que sua mente já não estava clara e isso o levou ao acidente. Mas outros, como minha avó e alguns familiares próximos, acreditam firmemente que aquela mulher que o observava era algo mais. Talvez a própria morte esperando o momento certo para levá-lo. Quando ouvi essa história pela primeira vez, não conseguia parar de imaginar meu avô, sozinho na estrada, com aquela sensação de estar sendo perseguido. Pensei no que ele deve ter sentido ao ver aquela figura em cada parada, sabendo que algo não estava certo, mas sem poder fazer nada a respeito. Minha avó sempre disse que ele sentiu que aquela mulher não era normal, e embora nunca pudesse vê-la claramente, sabia que sua presença trazia algo ruim. É fácil desconsiderar histórias como essa, pensar que são apenas superstições ou resultado de uma mente cansada. Mas depois de ouvir o que meu avô viveu e como sua viagem terminou, não consigo deixar de pensar que talvez, só talvez, a morte o estivesse procurando desde o início. Talvez aquela mulher vestida de preto fosse um aviso, um presságio do que estava por vir. Hoje em dia, sempre que vejo um orelhão em um posto de gasolina antigo, não posso evitar pensar naquela ligação, no medo que meu avô deve ter sentido e na figura que o observava à distância. Me pergunto se de alguma forma ele sabia o que ia acontecer e se em seus últimos momentos entendeu quem era aquela mulher e por que ela o seguia. É uma história que me deixou com mais perguntas do que respostas, mas há algo que eu sei com certeza. Às vezes, a morte se apresenta de maneiras que não entendemos, e talvez, como aconteceu com meu avô, não haja como escapar quando ela decide que chegou a sua hora. Muito obrigado a quem está ouvindo minha história e que Deus os abençoe. Não há muitos anos algo me aconteceu que, sinceramente, não contei para muitas pessoas. Acho que, em parte, é porque ainda não consigo entender completamente. Mas hoje sinto que é o momento de compartilhar com vocês, porque sei que há coisas que simplesmente não têm explicação. Era uma noite comum. Eu tinha saído de Sorocaba no início da tarde, levando uma carga de sistema de armazenagem que precisava entregar em uma cidade a várias horas de distância. A viagem estava tranquila, a estrada estava calma, o clima limpo, e embora eu sempre ficasse um pouco tenso nas viagens noturnas, estava me sentindo calmo. Faltavam algumas horas para chegar ao meu destino, então decidi parar em um posto de gasolina nas proximidades para esticar as pernas e tomar um café. Enquanto caminhava de volta ao caminhão, encontrei alguém que não esperava ver. Era o Murilo, um amigo de infância, quase um irmão. Ao vê-lo, não pude evitar o choque. Ele estava parado ao lado do posto, perto de um coqueiro, encostado numa parede e olhando para o chão. O que me chamou a atenção foi sua aparência. Ele parecia muito cansado, como se não dormisse por dias. Seus olhos estavam fundos e sua roupa amassada. O mais estranho é que ele não disse nada quando me aproximei. Falei com Murilo, sorrindo, dizendo que não esperava vê-lo ali. Mas ele não respondeu. Apenas me olhou de butuca, sem levantar a cabeça. Algo não estava certo no seu olhar. Não era o olhar de quem reconhece um amigo. Havia algo na sua expressão que me inquietava profundamente, mas não insisti. Talvez ele estivesse passando por um momento difícil, então ofereci uma carona. Te levo aonde você for. Vamos? Eu disse, e depois de alguns segundos, ele se moveu lentamente em direção à porta do caminhão e subiu. Nos primeiros segundos, tentei iniciar uma conversa. Perguntei como ele estava, o que fazia ali, se estava tudo bem com sua mãe. Mas Murilo não dizia nada. Ele apenas olhava para frente, com a mesma expressão angustiada no rosto. De vez em quando, soltava um suspiro profundo,
como se carregasse um fardo, mas não se atrevia a dizer o que era. Deixei que ele ficasse em silêncio, supondo que talvez precisasse de espaço para processar o que quer que estivesse passando. Mas, sinceramente, a situação me deixava cada vez mais nervoso. Depois de alguns minutos, pensei em parar para ver onde poderia deixá-lo, já que estávamos avançando muito. Então recebi uma ligação e o que aconteceu a seguir ainda me arrepia até hoje. O telefone tocou e, sem pensar muito, atendi. Era a voz de uma mulher do outro lado e eu a reconheci de imediato. Era Damires, a irmã de Murilo. "É você, não é?" ela disse. "Ouça, preciso que você saiba de uma coisa. Murilo sofreu um acidente algumas horas atrás. O encontraram perto da cidade, mas ele já não está mais entre nós." Naquele instante, o mundo pareceu parar. Eu não conseguia entender o que estava ouvindo. Perguntei do que ela estava falando, se Murilo estava ali, ao meu lado. Olhei de butuca para ele, que continuava sentado no mesmo lugar, em completo silêncio. Mas algo estava errado, muito errado. Quando virei completamente a cabeça em direção a ele, o que vi me marca até hoje. É como se tatuassem a imagem no meu cérebro. O rosto de Murilo, ou o que antes era seu rosto, havia mudado completamente. Sua pele estava deformada, sua boca torcida em uma expressão de sofrimento indescritível, e seus olhos estavam cheios de uma desesperação que não era humana. Ele tentava dizer algo, mexia os lábios como se quisesse falar, mas de sua boca só saíam gemidos, uma espécie de gemido que expressava muito sofrimento. Não era uma voz. Eram tentativas fracassadas de gritar, de pedir ajuda, mas sem palavras. A sensação de terror que senti naquele momento é algo que jamais esquecerei. Meu coração disparou e, sem pensar, soltei o volante por um segundo, e esse foi o pior erro que poderia ter cometido. O caminhão perdeu o controle, e antes que eu pudesse perceber, estávamos indo diretamente em direção a algumas árvores à beira da estrada. Tudo aconteceu tão rápido que não tive tempo de reagir. O impacto foi brutal, e a última coisa que me lembro é o som ensurdecedor do metal se retorcendo e do vidro se quebrando. Quando acordei, estava rodeado por policiais e paramédicos. Minha cabeça doía como nunca, e eu não entendia bem o que havia acontecido. A primeira coisa que fiz foi perguntar por Murilo. Perguntei desesperado, tentando me levantar, mas um dos paramédicos me segurou. "Senhor, o senhor estava sozinho quando chegamos. Não havia mais ninguém na cabine." Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Tentei explicar a eles que havia pegado Murilo, que ele esteve comigo o tempo todo, mas seus olhares diziam tudo. Eles não acreditavam em mim. Revistaram todo o caminhão, procuraram ao redor, mas não encontraram ninguém. Apenas eu, preso entre o volante e o assento com alguns ferimentos. Mas graças ao bom Deus, vivo. Dias se passaram até que eu finalmente pude sair do hospital. Ninguém na família de Murilo entendia como era possível eu tê-lo visto naquela noite, quando ele já estava morto há horas. Seu acidente ocorreu antes de eu encontrá-lo no posto de gasolina. Dizem que o viram pela última vez na tarde antes dele desaparecer, e isso ainda ecoa na minha cabeça. Se ele já havia morrido, quem eu peguei naquela noite? Quem eu levei comigo no caminhão? Anos se passaram desde então, e embora eu tente seguir com minha vida, aquela noite nunca sai da minha mente. Eu não sei o que vi. Não sei se realmente era meu amigo ou algo que tomou sua forma. A única coisa que sei é que, seja lá o que for, não pertencia a este mundo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Aloísio, mas me chamam de Chascão. Bom, trabalho como caminhoneiro há mais de 12 anos.
As noites na estrada nunca me incomodaram. Para ser sincerão, eu gosto da tranquilidade. Com o tempo me acostumei com o silêncio, o asfalto interminável e a sensação de estar no meu próprio mundo. Nunca me considerei um cara supersticioso, mas há coisas que vi nesses anos que simplesmente não têm explicação. A história que vou contar é uma dessas coisas que prefiro não lembrar, mas que sempre volta à minha mente quando estou sozinho, dirigindo à noite. Naquela vez eu estava fazendo uma daquelas rotas longas e intermináveis, do norte ao sul do país. Era uma daquelas madrugadas em que a estrada parece infinita e o cansaço torna muito difícil continuar dirigindo. Minha única companhia era o barulho do motor e o rangido da carga atrás de mim. Não havia carros à vista, nem luzes de cidade no horizonte. Apenas a escuridão e o reflexo das luzes do meu caminhão na estrada. Tudo estava normal até que, em uma das curvas, algo chamou minha atenção. Foi algo sutil, algo que notei apenas de relance, uma sombra no espelho do lado do passageiro. No começo, caguei para isso. Pensei que era apenas algum reflexo estranho ou algo que minha mente imaginou, mas depois não tive tanta certeza. Cada vez que fazia uma curva ou trocava de luzes, aquela sombra parecia se mover, como se algo estivesse ali, no banco do passageiro. Tentei ignorar, pensando que, se me concentrasse apenas na estrada, o desconforto de alucinar pelo cansaço passaria, mas não foi assim. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro se tornava que não era apenas um reflexo. Aquela sombra tinha forma, como dizem nas histórias, uma silhueta quase indistinguível, como a de uma pessoa sentada. Foi aí que comecei a ficar nervoso. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Deve ser o cansaço ou talvez alguma mancha no vidro, mas a sensação de desconforto não desaparecia. Pelo contrário, quanto mais explicações eu tentava encontrar, mais as minhas mãos começavam a suar e, apesar de tentar manter a calma, a sensação de que algo estava no banco do passageiro se tornava mais presente. Passaram-se alguns minutos que para mim pareceram horas. Comecei a pensar em todas as histórias que ouvi de colegas e de canais no YouTube, coisas que nunca acreditei completamente. Mas quando estive sozinho na escuridão da madrugada, com aquela presença ao seu lado, as dúvidas se transformam em realidade. Já não sabia se estava perdendo a cabeça por causa do cansaço ou se realmente havia algo ali comigo. Foi então que ouvi um sussurro leve, como se alguém estivesse falando bem ao lado. No início, não conseguia entender, era quase um murmúrio. Não queria virar a cabeça. Algo dentro de mim dizia que, se o fizesse, veria algo para o qual não estava preparado. Apenas continuei olhando para frente, tentando manter a concentração na estrada. Mas o sussurro se repetiu. Não eram palavras claras, mas também não eram sons normais. Era como se algo estivesse tentando falar, mas de uma maneira tão antinatural que não podia ser compreendido. Ou era outra língua, não sei. Naquele momento senti um frio que percorreu todo o meu corpo. Não era um frio normal, não era o ar da madrugada. Era mais como aquele frio que você sente quando está muito doente, delirando na cama. Sabe? Era como se a presença que eu sentia ao meu lado estivesse tentando entrar na minha mente, como se soubesse que eu a havia notado. Acelerei, querendo deixar para trás aquela sensação, mas o sussurro não parava. Finalmente avistei um posto de gasolina à distância. Parei o caminhão o mais rápido que pude e saí da cabine respirando o ar frio da madrugada, tentando me acalmar. Sentia meu coração entalado na garganta e me senti ridículo por me assustar daquela maneira. Pensei que talvez tudo não passasse de uma alucinação causada pelo cansaço. Depois de alguns minutos, quando pensei ter me acalmado um pouco, decidi que deveria continuar a viagem. Aproximei-me do caminhão, olhei para dentro de fora e tudo parecia normal. Abri a porta do lado do passageiro e, quando me aproximei para inspecionar o interior,
O banco estava coberto de manchas. Eram como se alguém tivesse estado sentado ali, mas sujo, com terra ou poeira por toda parte. Naquele momento, sem brincadeira, meu corpo ficou duro de medo. Não havia explicação lógica para aquelas marcas. Fechei a porta, me afastei do caminhão e entrei na loja. Fiquei lá por um tempo tentando racionalizar o que acabara de ver. Não falei com ninguém. Não queria que pensassem que eu estava louco, mas no fundo eu sabia que havia algo naquele banco, algo além do meu entendimento. Quando finalmente criei coragem para voltar ao caminhão, fiz isso com medo. Sabia que precisava continuar o trabalho, mas também sabia que já não estava sozinho. Não sei o que subiu no meu caminhão, mas desde aquele dia, toda vez que pego aquela estrada, evito olhar no espelho do passageiro. Já não quero saber se a sombra ainda está lá, se aquela presença ainda me acompanha em silêncio. Quando estou sozinho na estrada à noite, não consigo evitar pensar no que era aquela sombra. Já tinha ouvido outros colegas contarem histórias parecidas, mas sempre as ignorei. Agora não consigo parar de pensar que, talvez, aquela sombra fosse a alma de alguém que morreu naquela estrada. Alguém que não conseguiu descansar em paz. É isso que prefiro acreditar, porque se não for isso, só posso pensar em algo pior. Tem que ser uma entidade muito sombria para ter me feito sentir aquele desconforto tão perturbador. Não sei. A única coisa que sei é que desde aquela noite, a estrada já não me parece tão tranquila quanto antes. Toda vez que o silêncio se torna pesado demais, sinto que aquela presença ainda está lá, me observando, preenchendo o ambiente com uma energia pesada e negativa. No entanto, também sei que agora é só coisa da minha cabeça. Não acho possível que ainda esteja comigo. Obrigado por me lerem. Meu nome é Fernando Sgariboldi e estou há mais de 26 anos atrás de um volante, percorrendo estradas de todos os tipos, desde rodovias intermináveis até caminhos de terra no meio do nada. Não tenho medo das longas horas, nem que minha vida acabe nas estradas. A vida de caminhoneiro te ensina a manter os pés no chão, na realidade. Mas aquela noite foi diferente. E até hoje não sei se o que vivi foi real. Tudo começou em um dia particularmente difícil. O negócio não ia bem. A empresa para a qual eu trabalhava estava há meses com problemas financeiros e já haviam demitido vários motoristas. Eu sabia que meu tempo estava contado. As contas se acumulavam e a Caixa me havia enviado uma carta de advertência sobre a minha casa. Eu estava à beira de perder tudo. Então, quando me ligaram oferecendo um frete de última hora, aceitei sem pensar muito. Era dinheiro rápido e o dobro da tarifa normal. O cliente, um sujeito calmo, disse que precisava que eu levasse uma carga urgentemente para um depósito no meio do mato. O único detalhe estranho era que ele não me deu muitas informações sobre a mercadoria. Apenas disse que era frágil e que eu deveria entregá-la antes do amanhecer. O que mais me chamou a atenção foi o aviso final. Não abra o reboque sob nenhuma circunstância. Não pergunte o que é. Apenas leve a carga e receba seu pagamento. Em qualquer outra situação, eu teria dito não. O trabalho cheirava mal e eu sabia que algo não estava certo, mas eu estava desesperado. Precisava daquele dinheiro como nunca antes. Então, me convenci de que não era da minha conta o que eu estava transportando. O pagamento era muito bom, e neste ramo, às vezes é melhor não fazer perguntas. Peguei o caminhão em um armazém abandonado perto de um canavial, um lugar que por si só já me causava arrepios. O cliente, um homem alto e magro, estava me esperando com um sorriso que me incomodava, como se soubesse algo que eu não sabia. Ele me entregou um envelope com metade do pagamento adiantado e indicou a rota. Lembre-se, não abra o reboque e não pare mais do que o necessário.
Apenas siga o caminho. Parti pouco antes da meia-noite. No começo, tudo parecia normal. Era uma rota calma, como muitas outras que eu já havia feito na vida, e o trânsito noturno era escasso. Mas à medida que avançava pela estrada, comecei a notar algo estranho. Um leve ruído vinha do reboque. No início pensei que era o movimento natural da carga, mas conforme o tempo passava, os ruídos ficaram mais persistentes. Parecia que algo estava arranhando as paredes, tentando sair. Me obriguei a não pensar nisso. Sabia que se parasse ou tentasse inspecionar, quebraria o acordo, então continuei dirigindo, embora uma sensação estranha começasse a crescer em meu estômago. Estava sozinho em uma estrada escura, com uma carga sobre a qual eu não sabia nada, e o ar dentro da cabine parecia pesado. Então vieram os sons. No início pensei que eram os efeitos do vento passando por alguma fresta do caminhão. Mas não. Aqueles murmúrios pareciam palavras que eu não conseguia entender totalmente, mas que ressoavam na minha cabeça como se alguém estivesse falando bem perto de mim, quase no meu ouvido. Algumas horas depois, decidi parar em um posto de gasolina. Precisava tomar um cafezinho e fumar um baseado. Além disso, os ruídos haviam ficado mais altos e estavam me estressando. Eram batidas suaves, como se algo lá dentro estivesse tentando chamar minha atenção. Nesse momento eu jurava que estava transportando foragidos do presídio. Então, enquanto abastecia, não pude evitar dar uma olhada no reboque. Parecia normal por fora, mas aquela sensação estranha não me deixava em paz. Entrei na loja para comprar café e o caixa, um homem idoso, me olhou de uma forma que me deixou muito preocupado. "Você veio daquela direção?" perguntou, apontando para o caminho de onde eu havia vindo. Eu assenti, tentando não parecer nervoso. "Tome cuidado, filho", ele disse. Agradeci, embora suas palavras me deixassem mais nervoso do que eu já estava. Voltei para o caminhão, liguei o motor e segui meu caminho. Mas o bendito do ruído no reboque não parava. Agora, de algum modo, fazia frio dentro da cabine, e os sussurros se tornaram cada vez mais claros. Eu não entendia as palavras, mas podia sentir o desconforto no ar, uma angústia. Não foi até eu chegar em uma curva particularmente acentuada que aconteceu o mais estranho. As luzes do caminhão piscaram, e por um breve segundo vi uma sombra passar na frente dos faróis. Alguém, ou algo, estava na estrada. Pisei no freio, apavorado. Fiquei imóvel olhando para frente, mas não havia nada, apenas o asfalto escuro e as sombras das árvores. Sacudi a cabeça de raiva, tentando me concentrar. Devia estar cansado, exausto pela tensão de toda a viagem, mas quando olhei pelo retrovisor, na parte de trás do reboque, bem no limite da visão, uma figura escura parecia estar me observando. Não consegui distinguir detalhes, mas aquela presença estava ali, imóvel, como se esperasse que eu fizesse algo. Não sei por quanto tempo fiquei olhando para ela, mas quando finalmente tive coragem de me virar para olhar diretamente, ela desapareceu. A sensação de que algo estava me perseguindo era cada vez mais forte. Os ruídos dentro do reboque haviam se tornado insuportáveis. Já não eram apenas batidas, eram como passos, indo de um lado para o outro. Quando finalmente cheguei ao depósito, um prédio velho e quase em ruínas no meio do mato, senti um alívio estranho. Queria me livrar daquela carga o mais rápido possível. O mesmo homem que me havia contratado estava esperando, com aquela expressão que me deixava desconfortável. "Você ouviu?" Ele perguntou sem parar de sorrir. Eu me congelei, pois não havia dito nada sobre os ruídos. "O quê?" respondi, tentando parecer indiferente. "O reboque. Ela às vezes fica inquieta em viagens longas." "Ela?" perguntei. O homem apenas continuou sorrindo e me entregou o restante do pagamento sem dizer mais nada. Não quis perguntar mais. Não quis saber de mais nada.
Subi no caminhão e saí de lá o mais rápido que pude. Conferi o dinheiro no acostamento e nem percebi que estava faltando R$ 100. Só queria sair de lá e quando saí, senti uma mistura de alívio e angústia. Tinha feito meu trabalho, recebido meu pagamento e tudo deveria estar bem, mas não estava. Aquela viagem me deixou com algo mais do que apenas um pagamento e um mau pressentimento. Durante as semanas seguintes, não consegui parar de pensar nos ruídos do reboque, nos sussurros que ouvi durante o trajeto e, sobretudo, naquela figura que vi pelo espelho, aquela sombra que me observava da escuridão. No começo, tentei ignorar, quis me convencer de que foi apenas uma alucinação, mas então coisas estranhas começaram a acontecer. À noite, em casa eu podia ouvir as mesmas batidas que ouvi na estrada. Às vezes, ao apagar as luzes, sentia uma presença no quarto, como se alguém estivesse me observando na escuridão. O pior foi uma noite. Enquanto lavava o rosto no banheiro, levantei o olhar para o espelho e por um segundo vi algo atrás de mim. Uma figura escura, imóvel, exatamente igual à que eu havia visto na estrada. Não quis olhar de novo. Fechei os olhos, respirei fundo, e quando os abri já não estava lá. Mas o medo, a sensação de que algo não estava certo, não me deixou desde então. Sei que parece loucura, mas tenho a impressão de que o que quer que estivesse naquele reboque não ficou naquele matagal. Algo maligno veio comigo. Desde aquela viagem, recusei todas as ofertas suspeitas, por mais tentadoras que fossem. O dinheiro não é tudo, especialmente quando você sente que algo te segue por toda parte. Talvez o que eu transportei naquela noite não fosse apenas uma mercadoria ilegal, nem uma simples carga proibida. Talvez, sem saber, eu tenha me tornado o transportador de algo muito mais sombrio. Meu nome é Carlos, sou caminhoneiro há mais de 15 anos e vou contar a vocês uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Tudo aconteceu numa noite chuvosa, quando eu estava viajando de São Paulo a Curitiba. Era uma quarta-feira e eu tinha saído de São Paulo por volta das 5 da tarde. O tempo parecia calmo, mas à medida que me afastava da cidade, nuvens pretas começaram a se formar. Eu seguia pela BR-116, uma das rodovias mais conhecidas, mas que também é famosa pelas histórias estranhas que rolam entre os caminhoneiros. Por volta das 8 da noite, a chuva começou a cair. No início, eram apenas algumas gotas, mas logo virou um verdadeiro pé d'água. A visibilidade caiu e o som da chuva batendo no para-brisa do caminhão parecia pedra. Mesmo com as luzes altas ligadas, tudo o que eu conseguia ver era um borrão de luz refletido na pista molhada. Depois de dirigir por cerca de 1 hora sob essa tempestade, decidi que era hora de parar. O cansaço e a tensão da estrada estavam começando a me afetar. Parei em um posto de gasolina na cidade de Ponta Grossa. O lugar parecia deserto, e a única luz vinha do letreiro da loja. O frentista estava sentado em uma cadeira ao lado da bomba de gasolina. "Boa noite", eu disse, enquanto descia do caminhão. Ele apenas acenou com a cabeça, sem muita vontade de conversar. Enchi meu copo com café e comprei um pacote de polvilho. Naquele momento, não fazia ideia do que estava por vir. Voltei para o caminhão, peguei meu celular e, para minha surpresa, não havia sinal. Eu sempre tinha algum sinal em lugares assim, mas desta vez estava completamente sem cobertura. Um pressentimento estranho começou a me incomodar. Algo não parecia certo, mas eu só queria voltar a pegar a estrada. Dirigi por mais alguns quilômetros, mas a estrada parecia interminável. O barulho da chuva misturado com os estalos do caminhão estavam me dando sono. Foi quando percebi que a luz do painel começou a piscar. O caminhão estava se comportando de maneira estranha.
De repente, a luz do farol direito apagou. Merda, disse para mim mesmo. Parei o caminhão no acostamento para verificar o problema. A chuva estava tão forte que, ao sair, fiquei rapidamente ensopado. A última coisa que queria era ficar parado no meio da estrada, enquanto tentava identificar o que havia acontecido. Ouvi um barulho. Parecia alguém batendo na lataria do caminhão. Olhei rapidamente para os lados, mas não havia ninguém. A única coisa que vi foi a estrada que se estendia indefinidamente. Decidi voltar para dentro do caminhão e continuar a viagem, mas antes de entrar, uma sensação estranha me fez parar. Algo me dizia que eu não deveria seguir em frente. O barulho de batidas continuou e o coração começou a acelerar. Deus me proteja, disse a mim mesmo. Entrei no caminhão e liguei o motor. Aquele som parecia estar vindo debaixo do veículo. Com as mãos tremendo, olhei pelo retrovisor. Nada, apenas a estrada vazia e a chuva que não parava. A adrenalina subia e eu sabia que precisava ir embora. Assim que coloquei o caminhão em movimento, a sensação de estar sendo observado me atingiu como um soco no estômago. O caminho à frente parecia interminável, e quando olhei para o painel, notei que o GPS tinha parado de funcionar. Ele estava preso na mesma posição, mostrando que eu não me movia. O caminho, que costumava ser familiar, tornou-se um labirinto. Às vezes eu poderia jurar que vi sombras se movendo ao meu redor, mas quando olhava diretamente, não havia nada. O que era apenas uma viagem comum se tornou algo que eu nunca imaginei passar. As batidas na lataria voltaram, mais altas do que antes. Era como se alguém estivesse tentando me avisar ou me alertar de algo. Finalmente vi luzes ao longe. Era uma pequena cidade chamada Irati. Ao me aproximar, a sensação de alívio começou a aparecer de novo. Mas ao entrar na cidade, algo estava errado. As ruas estavam desertas, como se todos tivessem desaparecido. Todas as casas estavam escuras e não havia sinal de vida. Parei em um pequeno bar, esperando encontrar alguém. O lugar estava vazio. "Boa noite", chamei. Ninguém me respondeu. Eu pedia a Deus explicação, mas eu sabia que precisava sair dali. Decidi que não ficaria mais na cidade. Voltei ao caminhão e, ao ligar o motor, ouvi mais uma vez as batidas, mas agora parecia mais próximo. Eu estava prestes a entrar em pânico, mas mesmo assim acelerei e deixei Irati para trás. Em um momento de desespero, percebi que a chuva tinha diminuído e que a estrada estava se retorcendo à medida que as luzes do caminhão piscavam. "O que está acontecendo, meu Deus?", eu dizia para mim mesmo. Continuei dirigindo e, finalmente, avistei uma placa que dizia Curitiba, 50 quilômetros. Quando cheguei a Curitiba, não acreditei na minha sorte. A cidade estava iluminada, cheia de vida. Mas, mesmo assim, a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. O que eu vivi naquela noite, com certeza, não era normal. O que quer que tenha acontecido ao longo do caminho, eu não consigo explicar. Até hoje, não consigo entender as batidas no caminhão, as sombras na estrada ou a cidade deserta. O mundo é um lugar misterioso e nunca saberemos com 100% de certeza o que realmente acontece por aqui.